tarde. Que Jesus abençoe a todos nós. Nós que já temos aí mais de 30 anos, nós somos privilegiados. Nós atravessamos um século e atravessamos um milênio. Eu estava conversando com a netinha de Rita, aí falando com ela, nós tivemos o privilégio de atravessar um século e um milênio. É interessante que lá atrás, quando se falava no ano 2000, era uma coisa tão distante, parecia. E o medo, que a gente não tinha compreensão, que dizia que Jesus falou que 2000 não passará. Mas não passará sem que haja reforma. Mas a gente achava que não passará a terra. E o medo de morrer. Então, a gente queria que esse ano 2000 custasse a chegar. Ele chegou e já passamos 26 anos. Estamos aqui. A terra cumprirá o teu caminho. A terra cumprirá o seu destino. Ah, o homem tem condições de abalar a estrutura da terra? Até tem, mas Deus não permite. Por quê? Porque a obra de Deus ninguém desfaz, pode ter certeza disso. E aí nós estamos caminhando para mais um ano. Certamente, muitos de nós, em dezembro, como é comum, fizemos planos, mas vamos lembrar nós mesmos que esses planos, eles não se realizarão se a gente não colocar em prática. E se ano passado nós fizemos o mesmo plano e não deu certo, a gente tem que mudar a fórmula. Porque se a gente quando a gente tem a mesma prática, o resultado é o mesmo. Então, nós temos que mudar a prática, já daquilo que a gente acha que não conseguiu dar resultado, que a gente vai ter resultado diferente. Não é mesmo? Então, vamos levar o nosso planejamento e colocar eles em práticas. Primeiro dele, nos melhorar. Ser melhor do que quem? Melhor do que a mim mesmo. A gente tem uma disputa muito grande aqui na Terra, conosco mesmo. Porque cada um presta conta da sua vida. Cada um presta conta daquilo que fez ou deixou de fazer. Não é mesmo? O mal que fez será retribuído pelo bem que fez e também seremos cobrados do bem que poderíamos ter feito e não fizemos. E sempre quando a gente fala de bem, vem aquela fazer bem ao próximo. A gente pensa logo na parte material, né? Doar. É um bem, já está bom, já está de bom caminho. Mas o bem maior, gente, é o bem sentimental, é o bem moral, é o bem espiritual. É a gente falar coisas boas para a pessoa, dar esperança. O que o Espiritismo faz? Nos acolhe, nos aconselha e nos orienta. Essa é a função. O restante é com a gente. O restante somos nós que temos que colocar em prática. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é mesmo? E o Centro Espírita, ele não vai fazer por nós, mas ele vai nos dar condições que a gente possa fazer. Ele nos ensina a caminhar. Por que o Centro Espírita nos ensina a caminhar? Porque nós pautamos a nossa vida, a nossa doutrina, toda no Evangelho de Jesus. Só que a gente traz mais clareza. Com mais clareza, a gente vai esmiuçando aquilo que Jesus nos falou, e na época não teria como a gente compreender. E olha que Jesus usou de uma linguagem que a gente chama no popular pé no chão, uma linguagem bem simples, para que pudéssemos entender. Se aí, quando a doutrina foi codificada, no ano de 1857, os espíritos falam, muitas vezes eles falam para a gente, falava para Kardec, pelo dicionário de você, pela gramática, nós não temos como explicar isso, porque nós não tínhamos ainda a palavra, e ainda não temos. E olha que nós nos achamos já bastante evoluídos, pelo menos intelectualmente, e nós não temos palavras para explicar. Por quê? Tem certas propriedades, tem certas coisas que a gente não conhecia. Quando foi codificada a doutrina espírita, vocês acham que lá o mundo espiritual já não conhecia laser, informática, os nomes que a gente tem aqui? Já conhecia tudo isso. Células tronco, tudo isso já conhecia. Mas como você vai citar algo se você não tem comparação? A gente vai ver que na doutrina, quando Kardec usa de velocidade, ele utiliza muitas vezes o telégrafo, que era o modelo que a gente tinha de referência. E lá na frente, daqui a 100 anos, 50, nós vamos ter muito mais coisas como referência para a gente falar. Olha como é bonito a evolução humana, não é mesmo? E a gente fala assim, o mundo não melhorou nada. Gente, hoje nós nos preocupamos, tem o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, é um trabalho belíssimo. Nós temos o AA, tem vários segmentos preocupados, mas as coisas não dão salto. Aí a gente reclama, mas o que nós estamos contribuindo? O que eu estou fazendo da minha parte? Eu não bebo, mas não basta só isso.
Mas aquele colega que é dado a bebida desregrado, que não podemos chegar para ele e conversar, né? Apontar o dedo, não. Não é sermão, não. Então, nós temos também que fazer a nossa parte. Não é mesmo? A gente, às vezes, entrega tudo na instituição, mas tem ali. Mas o que nós estamos fazendo quando surge a oportunidade? Não é a gente interferir na vida do outro, não, gente. Mas eu sempre brinco, eu não converso com ninguém sobre espiritismo, a não ser que a pessoa levantar a bola. Porque se ele levantou, pessoas que não são espíritas, tá? Se ele levantou a bola, é porque ele está interessado em saber. Agora, se eu parar na rua, vem cá que eu vou te falar de espiritismo, ele não vai receber. Eu falo, não estou te perguntando nada. Ele está interessado, aí a gente está ali pronto para falar. E para a gente estar pronto para falar, a gente tem que ter alguma bagagemzinha. E como que a gente conquista essa bagagem? Com leituras boas, procurando as oportunidades, porque elas surgem. E o mundo de lá, do outro lado, conta com a gente. Mas eu não tenho capacidade. Tem uma passagem, na hora que é necessário, eles pegam quem está na frente. Vou contar um caso para vocês. Há um caso que um moço estava indo para a fazenda, para a cidade, resolver seus negócios. Era um moço muito rico e estava muito apressado. E aí ele passava sempre por uma casa, o seu cavalo veloz na beira da estrada, ele passava sempre por uma casa. E aquele dia, algo despertou, e ele voltou com o cavalo. Ele voltou ao cavalo e ele chegou assim, olhou da janela, tinha uma menina rezando, orando. E ele falou assim, o que você está fazendo aí, minha filha? Moço, minha mãe foi na cidade procurar emprego, meu pai está doente, a gente não tem o que comer, estou pedindo a Deus para que ajude a gente. Ele pegou um bolo de dinheiro, essa bobeira, não existe Deus, que bobeira é essa? Toma aí, vai lá comprar alguma coisa. Aí ele foi embora. Ele vai embora, quando ele volta, alguma coisa tocou, ele volta, a menina estava continuando rezando. Menina, você está rezando por quê? Eu já te entreguei, já dei o que você precisa, estou agradecendo a Deus pela ajuda que veio. Aquele homem, talvez, que não estava nem aí para Deus, ajudou naquele momento. Se fosse esperar um cristão, talvez ele não passasse naquele momento. Então, Deus, quando a gente fala Deus, é providência, ela sabe fazer as coisas, ela sabe canalizar. Hoje nós vamos falar aqui sobre a parábola do filho pródigo, mas nós vamos falar do outro filho. E a gente vai ter uma grande surpresa, como eu tive, do entendimento, que às vezes a gente passa o nosso olhar só por um lado, mas a parábola tem vários lados. Às vezes eu olho só para lá, só vejo aquela situação, e tem a de cá também. É mesmo? A gente vai ler a parábola rapidinho, porque a gente vai falar, mas todo mundo aqui sabe, mas pode ter irmão aqui, invisível, que não sabe. Então, a gente vai uma leitura rapidinho, uns 3, 4 minutinhos, acredito. Vamos lá. Jesus continuou falando lá com os amigos, né? Ele falou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vaz de alfarrobeira, é uma planta que eles davam lá para os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho, o boi gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, é o que ficou lá ajudando o pai. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os seus bens, matas um novilho gordo para ele. Disse-lhe o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão, e alegra-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa passagem encontra-se em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Grande maioria das pessoas, quando lê essa passagem, fica, vamos usar a palavra certa, revoltado. Como? Ele foi e gastou tudo e o pai ainda recebe? Eu tinha uma amiga, tenho, né? A gente só não tem muito contato agora, a gente fazia faculdade junto, falou: eu não admito, tinha que jogar o filho fora, ele que se virasse. Como? Ela não conseguia entender isso de jeito nenhum. Na época também eu não tinha muita base, eu não comentava, mas ficava na minha. Mas eu achava até que ela tinha uma certa razão, porque a gente não tinha base para explicar. Eu vi, talvez não pensasse tão quanto ela, mas também não tinha argumento, não me interessava. Então vamos lá. Muitos de nós conhecemos esta parábola. A história que Jesus contou, para que através dela pudesse nos dizer da imensa generosidade do Pai Criador para com todas as suas criaturas. Olha como que a história vai encaixando, a gente vai entendendo. Então o Senhor aí é Deus, não é mesmo? E ele fala aqui, ó, nessa história, o mestre nos fala de um pai que tinha 2 filhos. O pai aqui representado é Deus, e os filhos, a humanidade. Olha, interessante. Nós somos os filhos. E aí ele fala aqui, conta ele que um dia um dos seus filhos pediu sua parte na herança, que lhe fosse dada, pois desejava conhecer o mundo e não mais viver preso à fazenda que o pai possuía, e onde ele e o irmão trabalhavam. Na nossa vida, quantas vezes a gente faz no popular, chuta o balde e vai viver a vida? Eu quero viver a vida é minha, e pronto. E a gente vai viver, mas às vezes lá na frente a gente passa uns apuros, como a gente vai ver aqui, e a gente regressa. Já pensou se o pai não recebesse a gente de volta? Nenhum de nós estava encarnado, nenhum de nós mesmo, nós somos ainda imperfeitos, gente, ninguém está aqui julgando ninguém, todos nós aqui estamos aqui porque nós somos imperfeitos. O que nos prende à terra? O corpo? A imperfeição, é o nosso estágio, porque mesmo eu perdendo ao corpo, eu ainda fico preso à terra, até só se resolver outra reencarnação e eu for para outro planeta, mas eu perdendo o corpo, não me leva para longe da Terra. A maioria de nós fica por aqui mesmo, tem colônias, né, vagando, quem não tiver a compreensão e o entendimento errou muito, mas nós não vamos para longe. O que prende o ser à Terra é a nossa imperfeição, e nós precisamos da Terra para curar da nossa imperfeição, porque ela é o estágio ideal para a nossa evolução. O Jorge Lahar fez uma palestra em Paraíba, a gente foi, ele falou assim: gente, a gente não consegue morar no mundo superior, lá não tem tiroteio, não tem fofoca, não tem jornal sangrento, vai ficar muito chato. Ele é muito legal o que ele faz de uma forma, mas é verdade, nós não temos condições ainda de morar no mundo evoluído, porque lá cobra um monte de nós. Já pensou? Eu começo a pensar mal de alguém, acende aqui uma tela em frente. Davi, presta atenção, porque lá eles veem um pensamento. Davi, presta atenção, olha o seu pensamento. Aqui não, a gente está escondido na nossa carcassinha, a gente pensa, então, realmente ainda não tem esse preparo. Não é que a gente é inferior aos demais, é porque a gente ainda não tem a condição. Eu não posso frequentar um banco, uma cadeira universitária, se eu ainda não aprendi ainda a gramática, se eu não aprendi ainda a matemática. A gente vai se preparando, senão eu vou ficar perdido lá, eu vou ficar no vazio. Então, cada qual, quando eu chegar, se nós fizermos jus
de sair desse mundo e já ir para o mundo de regeneração, que a gente não precisa ficar esperando a terra se regenerar, a gente pode se melhorar e fazer jus, não é mesmo? Não precisa, isso independe, mas quando um de nós que chegar no mundo de regeneração, nós vamos chegar o último dos últimos, porque aqueles que já estão habituados lá. É igual os irmãos que já vêm do mundo primitivo, evoluído para cá, ele chega como o último dos últimos. Ele já não chega naquela meio. Por quê? Porque ainda tem uma limitação. Ele já faz jus a este planeta, mas há uma limitação de conhecimento. Não é mesmo? Quando você chega no banco escolar, sei lá, terceiro ano, você não chega lá com conhecimento terceiro ano. Você vai aprender. Você vai aprender os conhecimentos. Então, assim, quando chega naquele degrau, não é que a gente já está apto, a gente está pronto para pular. Mas para nós é doloroso certas coisas, porque a gente ficou mal acostumado. Quantos de nós vai para outro país e não se adapta lá porque os costumes são diferentes? Já pensou? Se a rua vazinha, você está na Suíça, tem que esperar o sinal fechar para você atravessar, e na faixa. Quem gosta de atravessar na faixa, gente? Vamos falar a verdade. Está tudo vazio, a faixa está lá embaixo. Você olha, ele não está vindo ninguém, não está vindo ninguém. Mas na Suíça, na faixa, se eles estiverem lá, multa. Então tem que ser na faixa. Eu sei porque um colega falou, Davi, de madrugada, eu fui atravessar, o cara deu um apito lá, levei um susto. Faixa. Né? Então, não é questão de costume, questão de hábito, tá, gente? Então, vamos lá. Conta ele que um dia, um dos filhos pediu que sua parte na herança fosse dada, pois desejava conhecer o mundo e não mais ficar preso à fazenda que possuía, onde ele irmão trabalhava. Já li isso aqui. E assim foi feito. O rapaz partiu, vivendo então uma forma dissoluta, sem freios, consumiu rapidamente os recursos que possuía. Já pensou? Você recebe uma caixa de água com 200 litros, você só gasta, não repõe, vai acabar. Por mais que seja o tanque, 5.000 litros de água, se você gasta e não tem reposição, aquela água vai acabar. É o que aconteceu com o dinheiro dele. Ele foi só gastando. E aí não repôs, ele acabou. Após anos de sofrimento, olha como esse rapaz sofreu, gente. Após anos de sofrimento, dor, fome, miséria moral, né? Porque para o judeu viver lá com os porcos é uma humilhação. A gente sempre fala que, até hoje, acho que eles não comem porco, né? Tem um entendimento cultural, religioso deles. Então, já pensou você cuidar do porco? E aí, lembrou-se na época em que viveu no lar paterno. Os empregados de seu pai possuíam uma vida melhor do que levava. Nós saímos pela vida, damos a cabeçada, desentendemos os nossos pais, às vezes, minha mãe é careta, meu pai é careta, sai vivendo, depois das cabeçadas a gente volta. A gente vê vários casos desses, no interior é até mais fácil, que a gente conhece quase todo mundo, né? E o filho de fulano voltou. Onde ele estava? Não sei, ele rodou por aí tudo, quebrou a cabeça, né, assim que a gente fala, e voltou. Então a gente volta, a gente vê depois, a gente necessita do amparo do pai, a gente volta. Por quê? Porque nós saímos do pai, a ele retornaremos. Porque é necessário que assim aconteça. Deus planejou assim. E quem somos nós de questionar os desígnios da providência, os desígnios de Deus? A gente nem se conhece, como que vai conhecer as coisas de Deus profundamente, não é mesmo? Então, entendeu que junto de seu pai, ele tinha fartura e amor, apesar do duro trabalho que realizava, e arrependido, inicia a viagem de volta, buscando o que supostamente imaginava haver perdido. Quer dizer, ele não voltou para lá para dizer assim, pai, eu sou teu filho, eu preciso da tua herança. Não, ele voltou cabisbaixo, pedindo para trabalhar como se fosse mais um dos funcionários do seu pai. Olha a parábola. Ele não voltou para lá, eu sou teu filho, dependente, não. Ele voltou para trabalhar, porque lá os empregados tinham uma vida mais digna do que ele levou lá na pocilga onde ele trabalhava. Quando o pai o vê, ainda no caminho, aproximando das terras que lhe pertencia, vai ao encontro de braços abertos, entregando-lhe um manto que representa a renovação espiritual daquele filho. Quer dizer, o pai sabia que aquele filho estava arrependido, aquele filho voltava
renovado. Por quê? Pelos apuros que ele passou, pela experiência e pelo sofrimento. Um anel que simbolizava a comunhão dessa criatura perdida com ele. Isso tudo na época tinha uma simbologia, por isso que Jesus coloca isso na parábola, tá? E seu pai, e sandálias para os pés cansados, que representava o caminhar seguro que seu filho teria dali para frente. O pai viu nele o arrependimento, valorizou ele novamente e deu os aparatos para que ele fosse reconhecido. Além disso, manda matar o melhor novilho e convida todos para as comemorações pelo retorno do filho amado. Lembre-se, meus amigos, Deus ama a todos nós. Mesmo aquele que está cometendo as maiores atrocidades, todos, Deus ama. Ele só não abençoa os nossos atos errados. Para a gente usar a palavra, que a gente não tem nem palavra para falar de Deus, né? Mas Ele ama todos os seus filhos, diferentemente de nós que tem, às vezes, como se diz, preferência. Muitos de nós têm preferência. Esta é a primeira parte da história, que nos mostra que, independentemente das faltas que possamos cometer, Deus, nosso Pai Criador, sempre nos receberá de braços abertos, quando, arrependidos, queremos retornar ao caminho de volta em direção ao seu amor. Não é isso que acontece nos relatos que a gente ouve? André Luiz ficou lá no umbral um período bom, mas quando que ele foi socorrido? Faltou socorro para ele todos os dias? Não, mas ele não estava arrependido. Quando ele reconhece que tem um ser criador, e é a razão de tudo, ele pede, e logo ele vê Clarencio, não é isso? Clarencio, o moço lá do nosso lar, que fazia visita periódica a ele, a pedido da mãe. E ele foi socorrido. Por quê? O arrependimento sincero, e não aquele arrependimento, estou arrependido, mas só para agradar. Não era isso. E o pai aqui viu isso aqui no filho. Então, o que ele fala mais a filho? O filho arrependido representa o lado da humanidade que, embora tenha perdido a condição de filhos, mostra que Deus nunca perde a condição de pai a nos acolher. Acontece até com os pais físicos aqui na terra. Quantas vezes o filho sai, faz um monte de atrapalhada, às vezes, quantas mães você passa lá nos presídios, elas estão lá na porta, às vezes até humilhando, porque tem que passar por revistas, né, vexatórias, e elas estão lá. Tem uns que arrumam aqui, sai daqui, não tem nem o que comer, arrumam uma passagem, sei o que, vai lá para ver. E a gente critica, mas é o amor que ela tem. E muitas vezes ela não foi a causa do filho ter se perdido, porque nós somos o que somos, nós recebemos as impressões. Agora, se eu vou degustar, se eu vou alimentar aquilo ali, é meu. Sabe por que eu falo isso com certeza? Nós temos todos os atributos do bem dentro de nós, que Deus nos deu. A gente utiliza todo ele, mesmo nós espíritas, utilizamos ele todo 100%. Tem pessoas que a gente não gosta, e vai ser difícil a gente gostar nessa existência. Bendita a reencarnação. Mas você já conhece o Evangelho, a necessidade. Sim, já que você não consegue perdoar, esquece. Procura esquecer aquela ofensa. Pede por ele. É o perdão que a gente pode, mais ou menos aqui, porque perdoar é coisa de gente grande. Nós podemos ser até grandes na estatura, mas nós somos pequenos espiritualmente. Perdoar mesmo. Perdoar é você olhar para a pessoa e não lembrar do que ele te fez. Difícil, gente. Então a gente vê que nós estamos no estágio, nós estamos caminhando, mas eu posso olhar para a pessoa e não desejar mal para ele, e nem ficar feliz quando acontece alguma coisa ruim com ele, porque se eu sentir feliz quando está acontecendo alguma coisa ruim com ele, é vingança. E tem uns que falam assim, a vingança não dorme, veio a cavalo, Deus não dorme, ainda bota Deus na conta, veio a cavalo, Deus não dorme. Não, não é assim que a gente tem que pensar. Por isso que é difícil seguir o Evangelho, é totalmente contrário daquilo que a gente foi preparado. Nós somos um pouco mais maduros, a gente recebia a seguinte frase: se apanhar na rua, apanha em casa. Os mais maduros aí como eu sabem disso. Quem apanhar na rua, se apanhar na rua, apanha em casa de novo. Graças a Deus a gente mudou esse conceito. Era ignorância, era falta de conhecimento. Nós mudamos isso. Meu filho, não briga na rua, é feio. Evite. Não é a orientação que a gente passa hoje, mas antes, se apanhar na rua, vai apanhar 2 vezes, porque em casa vai apanhar também. A gente ouvia isso. E olha que lá em casa minha mãe era muito light. Minha mãe era bem zen, era bem tranquila, né, nessas frases, assim, mas era o costume.
Era o costume do dia a dia. O filho pródigo, o filho arrependido da parábola, significa para Jesus a criatura que, depois de passar pela experiência dura do mal que praticou, volta ao Criador, consciente da necessidade de seguir suas leis para ter direito, para desfrutar do seu amor, do amor de Deus. Jesus prossegue contando que o outro filho que havia permanecido com o pai, que trabalhava nas suas terras, cumpria todas as suas determinações, retornava à casa, vindo do campo, e ouvindo a música, notando a alegria do ambiente doméstico, perguntou a um dos empregados que estava acontecendo. O empregado lhe diz que seu irmão retornara, e o pai, em comemoração ao fato, estava dando uma festa, tendo mandado matar um novilho para a festividade. Vocês acham que esse empregado falou realmente assim? Você não sabe não? Seu irmão, aquela belezinha, voltou. E pior, seu pai está dando uma festa enquanto você está ralando aí. É assim que eu falaria, gente. Se eu estivesse lá, eu falaria também. Eu estava bravo, porque o irmão, eu trabalhando, ele foi, gastou tudo e voltou. Você não sabia não? Aí botou mais fogo lenha na fogueira. Acho que ele falou, não, seu pai resolve, não. Sabia não? Lá, ainda matou o boi mais gordo lá para fazer o churrasco. Tenho certeza que foi assim. Assim como os discípulos, debatiam com Jesus. Quem me tocou? Sei lá, um monte de gente aqui. O menino, as crianças, foi falar com Jesus. Os apóstolos, sai, não encosta não, Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas. Porque a gente é casca grossa. Não é mesmo? Então, é igual a fofoca. Você não consegue fazer uma fofoca mantendo ela fiel ali. Mesmo que você tiver o papel aqui, o script, você vai ter que dar uma dose para fermentar a situação. E aí, o que aconteceu? O rapaz já estava enfurecido, ficou mais ainda. E você acha que ele não faria o mesmo, de não ir também? Pensa bem, quem já teve um irmão que saiu de casa e perambulou, depois voltou, e a mãe ainda vez tira você do seu quarto, para ele deitar lá, para ele dormir lá. Ele está cansado. Quem está deitado na minha cama? Seu irmão que voltou. Ele estava tão cansadinho, tadinho, botei ele lá. Rapaz, difícil, né? Para a gente ver que a gente ainda está caminhando, né? Tem gente que já não faz, parabéns, mas na hora que vem, é a vontade de derrubar ele lá da cama. Vamos lá. Diante disso, revoltou-se dizendo que não entraria em casa. Não vou lá não posso me compactuar com isso, pronto, nós no dia a dia, não é mesmo? O pai do jovem foi avisado e veio ter com ele, para saber o que se passava. Com indignação, o jovem respondeu, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Quer dizer, jogou na cara do pai. Eu trabalho aqui como um burro de carga, e você nunca me retribuiu. Olha só. E aí, e o pai, olha só, o pai foi lá ter com ele. O pai poderia falar com muitos de nós, deixa ele para lá. Eu quero cuidar desse que estava ausente aqui, não, mas foi lá reconciliar. É Deus chamando, Jesus chamando a gente para a verdade, chamando a gente para a realidade. E aí, encontramos de um lado, um filho que retorna mais experiente e arrependido. Por quê? Ele experimentou, quebrou a cabeça, se arrependeu e voltou ao convívio do lar. Do outro, presta atenção, um irmão que, apesar de correto, mostra-se egoísta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Censurando os sentimentos do pai e reclamando do que nunca recebera. Censurando o sentimento do pai de perdão e reclamando que o pai nunca dera nada para ele. Olha só como é que a gente vê do outro lado. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, diz que, de maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, que provocou escândalos, tornando-se credor de todas as punições. Raramente conseguimos enxergar a conduta egoísta do irmão que permaneceu sob o teto familiar. Quem está falando isso é uma figura muito respeitada dentro do movimento espírita, Emmanuel. Está falando isso para nós, a visão dele. Então, dificilmente a gente vê o gesto do outro. Não é mesmo? Um fez, errou e se arrependeu. O outro ainda vai ter que se arrepender do orgulho de estar fazendo as coisas para o pai, mas não de boa vontade, porque quando a gente faz, a gente não joga na cara. É a mesma coisa de você ajudar uma pessoa, aí um dia aquela pessoa te contraria, você fala assim, comigo você faz isso, que já te ajudei tanto. Que ajuda é essa? Esperando retorno? Não pode, não é mesmo? Diante dessa parábola, perguntamos,
será que somos o outro filho? Mais uma vez, o Emmanuel nos responde que somos sim. Dói, né? Ele está falando, eu não. Somos sim. Não porque sejamos maus, mas porque diante do bem-estar e da alegria dos outros, às vezes nos revoltamos e sofremos, pois sentimos ciúmes, inveja, desejaríamos que fosse aqueles a usufruir desses benesses, pois não acreditamos mais merecedor, pois nós nos acreditamos mais merecedores que os outros. Gente, quem de nós às vezes se esforça por uma coisa e às vezes não conquista, e aquele que não está nem para nada vai lá e conquista e fala, mas por quê? Eu fiz tanto esforço e não consegui. Acontece com a gente, não é mesmo? Acontece. Às vezes seu filho, você insiste com ele ali é um garoto criado com todos os preceitos do Evangelho, um bom garoto, e não consegue um bom emprego. O filho do outro, que é todo largado, que não estão nem aí para Deus, arruma um emprego. E a gente pensa, por que não foi com o meu? A gente pensa, a gente é ser humano. E a gente pensa assim ainda, ser humano ainda imperfeito. Estamos rumando à perfeição. É bom a gente fazer essa análise, que a gente vai ver várias coisas que a gente já comentou e que enquadra aqui. Então, por isso que Jesus, muito sábio, falou para nós, não julgueis para não seres julgados. Não é mesmo? À medida que medirdes, será medido. Cada um. Isso não quer dizer que Jesus falou para nós que nós temos que ser coniventes com os erros, temos que ser capazes de deixar as pessoas nos pisarem. Não, não é isso. Nós devemos chamar a atenção da pessoa. Chamar a atenção é uma coisa, humilhar é outra. Jesus, na sua estada aqui terrena, entre nós, porque ele continua estando, mas terreno-se na matéria, ele nos chamava atenção o tempo todo. Ah, mas Jesus tinha ascendente moral, mas ninguém sabia. Muitos achavam ele um louco. Ninguém sabia. Hoje a gente sabe, a gente levou tempo para a gente reconhecer quem era Jesus. O tempo todo a gente estava colocando ele em xeque, colocando ele em dúvida. Levou um tempo. E ainda não conseguimos, como humanidade, absorver Jesus. Pode ver. 2/3 da humanidade praticamente não conhece Jesus, são de outros segmentos. Eles ainda não conseguiram captar, até entre o povo onde ele veio, ele não foi bem recebido. Ainda, bem compreendido, ainda, entendeu? Então, é por aí que a gente caminha. Esse homem egoísta é muito comum nos quadros da vida, e representa outra parte da humanidade na história do filho pródigo. O homem egoísta é o homem que ainda luta contra a luz que teima em instalar dentro dele. Quer dizer, luta contra aquela outra virtude que está dentro dele, ele não quer deixar sair. E qual a maior chaga da humanidade? Questão, se eu não me engano, 913, o egoísmo. Dele deriva todos os males, e os dois são orgulho e egoísmo. Mas o mais radical é o egoísmo. Dele deriva todos os males. Ora, se eu já descobri que o egoísmo é a cura de tal, é a causa de tudo, ele dá força para todos os demais, então eu tenho que olhar no espelho e ver se realmente eu sou egoísta. E se eu me reconhecer, porque se eu não reconhecer, ninguém vai me fazer transformar, se eu me reconhecer, eu começo a trabalhar o combate a ele. Que aí eu combatendo ele, eu vou deixar de ser invejoso, orgulhoso, ira, tudo isso vai enfraquecendo. Os espíritos ainda deixa para ele, fala que é os dois, depois ele resume num só, o egoísmo, dali deriva todos os demais, é a fonte de todos os demais, é o radical, é a raiz. O que sustenta, o que alimenta a árvore? Não é a raiz? As folhas têm seu papel, mas se você cortar a raiz das árvores, ela não vai muito longe. Não é mesmo? Não é assim que acontece? Quando você planta alguma coisa, mantém a raiz, tem planta, você tem que manter a raiz, senão ela não se alimenta. Jesus termina a história contando que o pai respondeu ao filho egoísta o seguinte: filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto, cumpria alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Com nós acontece a mesma coisa.
Nós estávamos perdidos porque a gente errou e agora a gente se achou. Nós estamos aqui buscando algo, não é? Ninguém está aqui obrigado. Ninguém foi imposto aqui. Nós estamos buscando algo que para nos melhorar. Não é para melhorar a nossa vida, mas acaba melhorando a nossa vida, porque quando a gente tem um entendimento do porquê da dor, a gente vivencia melhor. A gente vivencia melhor. Por isso que no Evangelho tem uma frase que espanta qualquer um que venha pela primeira vez, eu pego o Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Porque a dor não é punitiva, a dor é educativa. Porque a dor é o último instrumento, a última ferramenta que é utilizado para nos trazer para o caminho correto. Não é mesmo? Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Alguém gosta de sentir dor? Claro que não. Mas se eu estou sentindo uma dor, alguma coisa está errada em mim. Se for física, é no meu organismo. E se for uma dor de sentimento, que a gente chama de dor moral, é alguma coisa na minha conduta, no meu modo de pensar, no meu modo de encarar as coisas. Aí a gente tem que refletir e buscar o socorro. E é interessante que a dor física, a gente chega no médico, ele fala, estou com uma luxação nesse braço. Olha, Davi, vou te dar o remédio tal, vamos enfaixar, mobilizar. Isso aí, doutor, quanto tempo leva isso? Mais ou menos 45 dias, depois de uma fisioterapia, suas funções estão normal. Mas o sentimento não tem como dosar. Eu não conheço um psicólogo, um psiquiatra, um analista que fala assim, depois de 10 sessões aqui, você pode dizer que você está curado. Por quê? É diferente, não é palpável. Está no espírito, refletindo no corpo. Quem que é a mente? É o cérebro? Não. O cérebro tem a mente, tem aquele monte aquela pasta lá, para poder o espírito se comunicar com o corpo, é o teclado, ali que ele insere e recebe a instrução, mas a mente nada mais é do que o espírito. Por isso que fala, mente sã, corpo são, porque grande parte das nossas doenças são os comportamentais, os nossos desesperos, a nossa ansiedade, as nossas afobações, a gente não respeitar o tempo de Deus, nem acabou de almoçar, já está preocupado com a janta, viveu o momento, está vivendo o momento aqui, está preocupado com o trabalho de amanhã. O amanhã, o dia de amanhã, nosso, não nos pertence. Pertencerá, pelo menos carnal, pertencerá se aqui eu estiver. Se eu não estiver, é outro amanhã em outro lado. Então, não é que a gente vai viver a vida relaxadamente, mas a gente vai evitar excesso de se preocupar com a coisa. Se você já coordenou, sabe que amanhã você vai fazer o trabalho, amanhã você já pensa, dá uma pensadinha leve, amanhã você chega no seu trabalho e vai executar aquela tarefa. Eu falo que eu já fiquei um dia sem dormir, porque tinha uma tarefa para fazer no trabalho, beleza, aí fiquei o dia pensando à noite, como vou fazer, no outro dia eu cheguei lá pronto para executar a tarefa, era uma tarefa difícil, quer fazer pesquisa, relatório, coisa enjoada, e o chefe falou, você não viu não? Saiu no diário oficial, não precisa mais não. Que raiva, não precisa mais não, disseram que não precisa mais não, e era uma coisa séria, e eu perdi a noite de sono. Aí, a partir disso, eu comecei a pensar, não que eu não tenha responsabilidade, mas eu passei a pensar, preocupe-se menos, assim, durma, até para a gente estar melhor no outro dia. É fácil, Davi? Claro que não, se fosse fácil, todo mundo fazia, mas a gente vai alimentando aos pouquinhos, a gente tem que trazer aos pouquinhos, a coisa é paulatinamente, igual o nosso crescimento é devagar, ninguém vai sair daqui e aplicar todo o evangelho amanhã, mas a gente já começa aplicando, nos pequenos, porque o grande a gente ainda não consegue perdoar, procure esquecer, não passa nem na porta da pessoa para não lembrar, é o mecanismo, meu vizinho não gosta dele, então você pode passar, ou então passa assim, não olhando, porque se você olhar, vem a cena, vai criando mecanismo, daqui a pouco você passa tranquilamente, e não deseja mal, são mecanismos necessários para a gente ainda utilizar, já que a gente não tem a pureza crística, a gente vai evitando, né? Não está bem com a pessoa, não isola, mas evita contato mais demorado, que vai dar atrito, aquele irmão, aquele primo, que a gente sempre discute, evite contato mais demorado, até que você trabalhe, não é você se isolar dele não, gente, até que você trabalhe e consiga superar isso aí, mas vai trabalhando, tá? Não coloca para a próxima encarnação não, por favor. Emmanuel diz que, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se é o pródigo, né, o que saiu, gastou tudo e voltou, ou se é egoísta. Aí Emmanuel fala, mas atrevemos-nos, olha que bonito, né?
atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possui a bênção do remorso a seu favor. O Emmanuel falou, nos atrevemos, que ele não está dizendo, vou dar minha opinião. O outro já tem o remorso a seu favor, já tem o arrependimento. E nos alerta, se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamento, não te encarcere na vaidade de ser bom. Eu já sou uma pessoa boa, não sei o quê. Lembrando que Jesus não aceitou ser chamado de bom. Porque ele fala, por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, eu sou uma pessoa muito boa. A gente fica quieto, né? Quem que eu vou falar que não? A gente fica quieto, mas lembro dizendo essa frase, eu procuro evitar de falar isso também, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que tento caminhar buscando ser bom. Mas bom é quando eu vou ser bom quando olhar para uma pessoa e não pensar nenhum mal dele. Aceitar uma ofensa, baixar minha cabeça e ir para casa. Eu posso não agredir a pessoa, mas uma respostinha a gente dá. Né? A gente tenta botar ele no lugar dele. Já, graças a Deus, a gente não agride mais. Acho que não, penso assim. Não quero também essa prova, porque eu não sou o dono de si. Mas a gente já pode baixar a cabeça e ir embora. Mas aí eu vou ser ofendido perante a sociedade. Lembramos que Jesus disse, aquele que se eleva como homem, se rebaixa como espírito. Por quê? Os valores que a gente tem aqui é bem diferente dos valores que exigem de nós no mundo espiritual, não é mesmo? Eles dizem, os espíritos falam que nos conhece quando a gente acabou de desencarnar pelo nosso sotaque, pelos nossos cacuetes daqui, né? Cacuetes, eles nos conhecem quando a gente... Esse acabou de desencarnar, porque a gente leva muita coisa, grosseria daqui ainda. E olha, estão falando de pessoas finas. Não estou falando de pessoas bronco, não, de xureque, de ogro, não. Estou falando de pessoas já finas. Mesmo assim, a gente é reconhecido lá como... acabou de chegar da Terra, pouco tempo, recentemente. Não te esqueça, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. Se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Meus amigos, todo dia a gente aprende e a gente ensina. Eu não sei quantos mil anos o homem levou para desenvolver a fala. O Ronaldo, um amigo nosso, sabe, mas é tempo para caramba. Deus nos deu a perna para a locomoção, nos deu hoje o transporte para a gente ir mais rápido, chegar mais rápido. Por que nós vamos nos isolar? É necessário que a gente viva em comunhão com a sociedade, para que a gente possa ser exemplos e pegar exemplos. É necessário que a gente conviva. Em momento algum eu vi no Evangelho que a gente vai se isolar, vai ficar só convivendo com os espíritas. É necessário que a gente conviva, é necessário que a gente se comunique. Porque se fosse para a gente viver isolado, eu tinha nascido lá no Tibete, lá no Polo Norte, lá onde só posso brigar com a foca, mais nada. Então é necessário que a gente conviva. Deus colocou a gente no local certo, com as pessoas, para a gente crescer. E na convivência que a gente vai permutando, compartilhando informações e vamos crescendo. Se não fosse a convivência, nós não saberíamos ler, escrever, porque através da convivência, outra pessoa aprendeu primeiro e repassou para mim. E a gente vai repassando para outro. E cada vez que a gente volta aqui, na Terra, a gente está mais apurado, a gente está mais apto a saber. E a gente está mais desperto para não perder tempo. O que é não perder tempo? É aproveitar todas as oportunidades de crescer. Não é crescer fisicamente, não. É crescer moralmente. O que é crescer moralmente? É deixar de pensar mal, deixar de exercer o mal. Devagarinho a gente vai liberando, aparando algumas arestas, né? Eu falo sempre assim, nós ainda não conseguimos fazer a coisa com perfeição, mas já podemos fazer o razoável. Então, meus amigos, essa visão, quando eu achei esse material, chamou bastante a minha atenção, que eu nunca tinha voltado meu olhar para isso. Eu sempre olhava esse rapaz que saiu, gastou tudo, eu não gostava muito dele, não. Mas eu passei a apreciar. Sabe por quê? Porque ele sou eu também. Muita paz. Muito obrigado pela paciência.